Então talvez ele queira dizer assim, será que eu consegui passar para o outro lado? Será que em toda a tua racionalidade eu consegui entrar com a minha criatividade? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa semana o randomizador escolheu Detroit, do The Getaway. Estamos falando desse disco aí recentemente, né? O Sr. Pato deu uma sugestão bem legal, né? Ranquear os álbuns de acordo com a música que dá título ao disco. E pra mim, The Getaway tá lá em cima, essa música é muito boa. E também, óbvio, By The Way, essa música também que dá título ao disco é absolutamente fantástica. E nós estamos quase acabando de traduzir o The Getaway. Vai ser um dos primeiros discos que a gente vai terminar de traduzir todos. E para testar aí um vídeo com todos os álbuns traduzidos, então acho que nas próximas semanas eu vou terminar de traduzir o The Getaway, porque faltam só mais 2 músicas pra gente terminar. E aí eu faço um vídeo com todas as músicas, né? Primeiro disco inteiro traduzido dos Chili Peppers no canal. Acho que pode ser interessante, é um exercício bom também. E até para ver quanto mudou as traduções, né, de uma música para outra, porque elas vão estar na sequência do disco e não na sequência que elas foram postas no canal. Então a gente vai ter uma noção, uma ideia de como que vai ficar esse tipo de trabalho, e eu espero e conto com a audiência de vocês de um formato mais longo, né? Porque provavelmente o vídeo vai chegar aí perto de 1 hora se a gente botar todas as traduções dentro de um vídeo só, e também já fica de recordação, né? Para iniciarmos, né, esse luto de término de tradução das músicas do Chili Peppers. Em algum momento isso vai acabar acontecendo e em algum momento a gente não vai ter mais as Chili Mondays. Então eu já estou preparando vocês psicologicamente para um momento em que a gente não vai mais conversar nas segundas-feiras, né? Isso ainda está longe de acontecer, mas não está tão longe assim. E tudo nessa vida tem um fim, então não fiquem preocupados, não é um adeus ainda, mas em algum momento a gente não vai ter mais músicas dos Chili Peppers para traduzir. 13 álbuns de estúdio e nós estamos já passando, né? Já passamos da metade das músicas traduzidas, encaminhando aí para o final, né? Tem mais aí 1 ano e meio de tradução por aí, 1 ano e meio, mas eventualmente isso vai acontecer. Então eu já vou terminar de traduzir essas 2 últimas músicas que faltam do The Getaway, contando com Detroit, e aí eu faço esse formato mais longo. Como sempre, conto com a audiência de vocês. Aí eu vou postar, a gente vai fazer esse primeiro teste de um vídeo mais longo e eu espero aí ter o feedback de vocês, se funciona, se ficou legal, se não ficou, porque esse é um registro também que está sendo construído com as pessoas que assistem esse canal. Sempre agradeço muito pelas opiniões e pelas contribuições de vocês, e aí a gente vai construindo esse formato mais longo juntos, e aí o que não gostarem, o que puder ajeitar, o que puder melhorar, eu acabo aplicando na próximo vídeo de longa duração, tá bom? Mas hoje a gente vai para Detroit, do The Getaway. Como sempre, a gente começa pelo nome da música, e Detroit fica em Michigan, né? Grande estado aí, o Kid Rock é de lá, tem várias bandas famosas que são de lá, tem os times os Raiders em algum momento foram de Detroit, então o pessoal de Detroit gostava muito dos Raiders, então, porque eles tinham essa associação de uma cidade já em decadência após o seu auge, associado a um time que também estava em decadência, então eles tinham aí essa associação, né? O perigo da cidade associado à má fama do time, né? Que isso aí a gente já traduziu em alguma música também. A gente tem o Kid Rock, como eu falei, que ele é de Michigan, né? Porque Michigan tem lago, né? Michigan tem esse lado mais industrial. Era, né? Detroit era conhecida como a Motor City, né? Porque era o lugar onde era a fábrica da Ford, e o Henry Ford investiu muito nessa cidade. Se eu não me engano, agora eu não lembro se é Pittsburgh ou Detroit, mas era considerada a capital do aço, ou talvez cidades que forneciam uma para outra, né? Porque a indústria automobilística precisava de muitos materiais, né? Matéria-prima, e aí como a maior parte dos carros ali vinham de Detroit, ou tinham grandes fábricas, essa cidade aí também acabava gerando toda essa necessidade de matéria-prima, de operários, então muitas pessoas, por causa da indústria automotiva, acabavam se mudando para Detroit. Rock City, né? O Kiss tinha a clássica música, né? Detroit e o Cobo Hall, que era um estádio ali, uma arena em que as pessoas faziam muitos shows, né? O Kiss ali fazia shows clássicos nessa arena também. Então era uma banda que também exaltava ali as qualidades de Detroit. Mas aí, né, no final dos anos 70 ali com a crise da gasolina e os Estados Unidos acabando
tendo que comprar mais carros ali asiáticos, o grande poder do carro americano produzido em Detroit acabou diminuindo. E aí a cidade, né, acabou perdendo investimentos, não tinha tanta produção, as pessoas não estavam comprando tanto, aí as pessoas acabaram, né, ficando em situação de pobreza, muitas pessoas não tinham emprego e acabou tendo aí um êxodo da cidade e as pessoas foram para outros lugares. E aí a grande fama e a grande prosperidade de Detroit acabou se indo, né? Então um pequeno contexto antes da gente começar a música, não sei se eu falei, mas falo de novo, Chad Smith e o Anthony Kiedis cresceram em Michigan, então eles também têm ali uma conexão bem maior com o estado e também com a cidade de Detroit. E aí no verso 1 ele diz: Find me in the suburbs in the shadow of decay, rolling rings of rubber and the band begins to play. Então aqui a gente já tem exatamente essa menção, né? Obviamente ele vai falar da cidade, então tem várias coisas que a gente já conhece, né? E já dei esse contexto, então também não foi em vão, né? Me encontre nos subúrbios e na sombra do... O decay é aquilo que se decompõe, aquilo que está em processo de degradação, né? Então, a sombra da destruição, né? Se a gente esticar um pouquinho a tradução, né? Mas é algo que aí que está se desfazendo, né? Se esvaindo, pode ser, também esticando um pouco a tradução, né? Rolling rings of rubber, né? Então os pneus, né? Os anéis de borracha que rolam, né? Rolantes, né? Então, pneus, né? Que também é outra grande marca aí da indústria automobilística. And the band begins to play, né? E a banda começa a tocar. Então aí, né? Se a gente for esticar muito a tradução para uma conotação sexual, os anéis de borracha, pode ser uma camisinha, né? Mas eu não imagino que nos anos 70 as pessoas estavam muito preocupadas em preservativos, né? E aí ele diz: Am I on the right side of the left side of your brain? Aqui é interessante, já tem um trocadilho, né? Será que eu estou no lado direito do lado esquerdo do seu cérebro, né? Então a gente tem aqui aquela clássica ideia, né, que o nosso cérebro é dividido em hemisférios e o hemisfério direito seria responsável pelo lado mais abstrato, criativo, e o lado esquerdo pela racionalidade, pela concretude, né? Então quem trabalhava e analisava muito essas características da nossa personalidade era o Sr. Jung aqui, né? E ele dizia, né, não só ele, né, mas essas teorias já foram comprovadas, né? Até porque se o cara sofre um dano, dependendo do lado do cérebro, a pessoa... Tive um paciente, né? Não era meu paciente, mas eu acompanhei o caso na clínica que eu fiz o meu primeiro estágio, há 2 anos atrás. E ele tinha sofrido um acidente de carro e tinha batido o lado direito do cérebro. E ele era uma pessoa completamente concreta. Então ele não conseguia fantasiar, ele não conseguia pegar conceitos abstratos. Tudo para ele tinha que ser verdadeiro, concreto, direto. Nada que pudesse exigir uma capacidade criativa ele tinha perdido, né? Então isso para mim, que sou uma pessoa altamente com o lado direito do cérebro, altamente criativa, perder essa capacidade criativa para mim seria algo muito, né, já que eu falei no início da introdução, um luto muito grande seria perder a capacidade criativa, né? E eu vi que essa pessoa acabou tendo esse acidente, bateu a cabeça e prejudicou aí muito o lado direito do cérebro. E a pessoa ficou completamente concreta. Mas aqui, voltando para a nossa analogia, né? Será que eu estou no lado direito do seu lado esquerdo? Ou será, né? Right pode ser direito, mas também pode ser certo, né? Então, será que eu estou no lado certo do seu lado esquerdo? Ou seja, será que eu estou no lado certo da sua parte concreta, da sua parte racional, né? Então, será que essa pessoa... E aí, óbvio, né? O Anthony é o lado direito. O Anthony é o lado criativo. Então, talvez ele queira dizer assim, será que eu consegui passar para o outro lado? Será que em toda a tua racionalidade eu consegui entrar com a minha criatividade? E aí ele diz, Can you see the rising of all the yesterday's remains? Né? Então, será que você não consegue ver aí a ascensão daquilo que sobrou dos velhos dias, né? Dos velhos ontens, né? Traduzindo bem direto, né? Mas um lado meio nostálgico assim, né? Será que você consegue ver a ascensão desses temas antigos, né? Então, aquilo que sobrou do que era de antigamente, né? Então, aqui eu imagino que seja uma alusão à própria história dos Chili Peppers, porque lá nos anos 80, ou lá no início da banda, né? Ou até mesmo aqui no The Getaway, né? Que era em 2016, ele está fazendo uma alusão porque os Chili Peppers, apesar de, em 2016, já ter o seu som muito concreto e a sua identidade muito estabelecida, eles sempre foram uma banda que tiveram e remeteram ao passado, né? Então ele está mostrando assim, será que você não enxerga que a gente... E o The Getaway é um disco muito funkeado, né? É um disco que tem um embalo muito bom. E aí a gente está vendo que essa vertente, essa menção ao passado continua presente no som atual dos Chili Peppers, né? E talvez seja isso que ele esteja falando aqui, né? Funkadelic said it best, I think you know the rest.
Time don't stand a chance against this motor madness. Né? Então, o Funkadelic, né? Então, banda do George Clinton lá, que já foi produtor dos Chili Peppers. Então, a banda já disse melhor, eu sei que você sabe o resto. O tempo não consegue, né? O tempo não tem chance nenhuma contra a loucura desse motor, né? Mas o Motor Madness também refere a tudo que eu falei ali na introdução, que era essa fama, né, que a cidade de Detroit tinha por causa da indústria automobilística, mas também tinham muitas bandas de funk que nasceram em Detroit, né? Então, claro, a cidade prosperando, a indústria automobilística, né? Também automobilística requer tudo, né? Requer pessoas lá de design, como também requer ali os operários blue collar, né? Chão de fábrica. E esses operários provavelmente tinham clubes que eles frequentavam, então também, né? E também pessoas com qualquer outra posição também poderiam frequentar tipos de clubes, né? E escutar música. Mas a ideia é de que essa classe mais blue collar, assim, né? A classe mais operária, curtia e geralmente frequentava mais bares de bandas, né, tocando na noite, aquela coisa bem músico clássico, assim, né? E aí o que acontece é que a loucura da cidade dos motores também influenciava e atraía muitos músicos para tocar em bares. Então, a prosperidade, né? Aqui é o lado positivo e negativo de investir tudo em uma coisa só. A prosperidade da cidade fez com que ela crescesse, e aí isso aí aumentou toda a indústria de, como eu falei, matéria-prima, de minério, de produção, de arte, de design, de operários e de bares também que propiciavam que as bandas também tivessem oportunidades. Então, essa centralização na cultura automotiva fez com que a cidade crescesse em todas as áreas, né? Então, a loucura dos motores, ela influenciava em tudo. E quando essa loucura acabou, ela também influenciou em tudo. E aí ele diz, don't you worry, baby, I'm like Detroit, I'm crazy. Né? Então não se preocupe, bebê, garota, querida, eu sou que nem Detroit, eu sou louco, eu sou maluco. Né? Então, né, perfeita analogia, porque a gente já viu todo esse contexto que a cidade trazia. Né? E aí, claro, né, uma cidade grande, próspera, que talvez estivesse crescendo muito, também atraía figuras aí também inusitadas, né? Que o Anthony com certeza fazia parte. Né? E aí no verso 2 ele diz, The Stooges and Jay Dilla, yeah, they tore this town apart. Put me back together, well, I guess that's quite an art. Né? Interessante, ele diz, né? Os Stooges, que é a banda do Iggy Pop, né? Que eu não conheço muito, nunca curti muito Iggy Pop, assim, pelo menos as coisas solo dele que eu escutei, né? Não é pra mim. E o Jay Dilla era um rapper ali. E aí ele diz, they tore this town apart. Né? Então eles aí destruíram, né? Eles acabaram com a cidade. Mas a ideia de acabar, de se divertir muito, aprontar, tocar na noite, né? Então a influência, né? Então aí como eu disse, e eu sempre falo isso, né? Eu respeito as bandas, Stooges não é pra mim, Iggy Pop não é pra mim, conheço muito pouco, mas o que eu escutei eu já vi que não é o meu estilo, mas tem o seu lugar muito importante na história, né? Na história de Detroit e na história aí da cultura punk alternativa, né? E aí ele diz, put me back together, well, I guess that's quite an art. Né? Então, eles aí destruíram a cidade, acabaram com a cidade, né? Eram os arruaceiros, e ele diz, put me back together, that's quite an art. Então, é uma arte muito impressionante fazer com que ele seja posto de volta no seu lugar, né? Seja recomposto, né? Ou a ideia de ser consertado, né? Então, eles quebraram tanto que se desgastaram, se quebraram, né? Eles aí aprontaram tanto ao ponto de se desgastar, mas aí eles tiveram a arte de se reconstruir, né? Se remontar, ou seja, apronta e no outro dia está pronto para outra. Né? É o que eu interpreto dessa parte, mas se tem uma ideia melhor, sempre pode deixar embaixo nos comentários. Né? E aqui a gente tem um trava-língua onde ele diz, Henry won the war, you see, but not with pen or sword. Difícil isso aqui, né? Porque 2 Ws, né? Won the war, e aí ele diz with pen or sword. He did it with the little thing, I think it's called a fort. Então, o que é interessante aqui, aí para falar um pouquinho de inglês, quando a gente está aí numa frase que é difícil de falar, alguma coisa que seja difícil de se expressar, fala mais devagar. Né? Então, Henry won the war, you see, but not with pen or sword. Não tem problema nenhum de diminuir um pouco a velocidade. Eu sei que quanto mais fluência a gente tem, mais a gente quer falar mais rápido, e às vezes falar rápido parece que a gente tem o domínio das coisas, mas diminuir e desacelerar um pouquinho não é um problema. Né? Então, Henry, o Ford, ele ganhou a guerra, mas não foi com a caneta ou com a espada, né? Porque tem aquela clássica frase que diz que a caneta é mais forte que a espada, né? Ele diz, he did it with the little thing, I think it's called a Ford, né? Bastante TH. E ele diz, ele fez com aquela pequena coisa que eu acho que se chama um Ford, né? O carro também que introduziu aí e fez com que Detroit fosse essa cidade
famosa, né? Que foi muito próspera e, como tudo, e com o sinal dos tempos, as coisas mudam e a cidade acabou em decadência, né? Então isso aí também pode ser uma palavra que resume muito bem a cidade, né? Ela acaba oferecendo muitos prazeres, muitas oportunidades e, ao mesmo tempo, muita decadência. E aí ele diz, Funkadelic said it best, you know the rest, Motor Madness, a gente já traduziu. Don't you worry baby, Detroit, I'm crazy. E aí ele termina a música dizendo, everything's so hazy, I'm like Detroit, I'm crazy. Né? Então tudo está aí embaçado, esfumaçado, embaralhado, né? O hazy é aquilo que tu não consegue enxergar bem, né? É o embaçado, né? Então tudo está embaçado, mas eu sou que nem Detroit, eu sou maluco, diz o Anthony Kiedis, né? Então essa foi Detroit do The Getaway, quase terminando a tradução desse álbum. E aí, como sempre, né? Entendeu alguma coisa desse som? Quer fazer algum comentário, adicionar alguma coisa? Entende alguma coisa melhor? Tem aí uma tradução melhor? Pode deixar embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.